Sim, o título é provocativo exatamente para que você pudesse dar uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou falar um pouco sobre criação de conteúdo e o que eu entendi e o que eu aprendi com a música sobre criação de conteúdo, né? Para aqueles que já são músicos aí vão entender muito bem o que eu estou falando em relação à criação de conteúdo. Para aqueles que não sabem sobre música, vão entender nesse vídeo aqui sobre essa questão de criação de conteúdo. Não ligue que eu estou lavando o prato enquanto falo com você, mas vamos lá, né? A vida não é perfeita e vamos seguir assim dessa forma. Então é o seguinte, eu quero falar para você sobre a questão de criação de conteúdo e a música, qual a relação que tem isso. Para quem viveu aí, né, como eu que já estou ficando velho já, nos anos 90 e nos anos 2000, na verdade, hoje em dia também acontece na música algo chamado a inspiração, né? Por exemplo, quem foi dos anos 90 e 2000 lembra muito bem das boy bands, né? Baseados, por exemplo, no Backstreet Boys, que aí chegou no Brasil, veio, por exemplo, tem um grupo chamado Bros, que se baseou neles, tem a Rouge do Brasil também, que se inspirou neles, tem diversas outras boy bands por aí, né? Não só boy bands, né? Spice Girls também, né? Boy bands, girl bands também, né? Spice Girls também foi aí uma moda, né, que surgiu ali dos anos 90, dos anos 2000, e que todo mundo foi copiando, que estava dando sucesso, né? Mas repara que o copiando não é exatamente copiar tudo que foi feito pelo outro, mas sim usar como inspiração. A música, quem já criou alguma letra, quem já criou alguma música, por exemplo, eu tenho 14 letras registradas e todas as minhas músicas elas foram inspiradas em outras músicas que eu ouvi, bandas que eu curti, cantores que eu curtia, letras que eu amava. Então, você, como qualquer outro artista, qualquer outro criador de algum tipo de conteúdo ou de arte, você vai estar sempre se inspirando, se baseando em alguém anterior ou até mesmo contemporâneo a você, para você se inspirar. Não existe criação do nada, do zero, né? A não ser a criação divina aí, que é aqueles que acreditam em Deus, né? Que é a criação divina. Mas, fora isso, tudo é uma cópia. Você acha que o Mozart não copiou de alguém? O Beethoven, ele não tinha as inspirações da época dele? O Bach não tinha as inspirações da época dele? Tinha as inspirações. Você acha que literários, Monteiro Lobato não tinha as inspirações dele? O Jorge Amado não tinha as inspirações dele? Tinha as inspirações dele também. Então, assim, é muito comum a gente achar que copiar, né? Tem muita gente que acha que copiar é um problema em si. Não. Você utilizar outros como base para você iniciar o seu projeto, a sua arte, o seu conteúdo, não é um problema, né? A grande questão é que, infelizmente, hoje em dia, falando aqui do YouTube, tá todo mundo literalmente copiando o conteúdo do outro, sem ao menos botar um traço de identidade pessoal, um traço de identidade seu, né? E a música, por exemplo, ela me ensina muito sobre isso. Existia lá, nos anos 90 e 2000, os Backstreet Boys. Mas aí surgiram outros que vieram com a mesma ideia, a mesma temática, mas trazendo uma personalidade própria, né? E daí surgiu Bros, surgiu Rouge, Spice Girls, seguindo a mesma linha. Quem é do rock também vai lembrar que nos anos 90 e 2000 surgiram bandas como, por exemplo, Raimundos. E depois da banda Raimundos veio a CPM 22, veio também eu lembro que também o Planet Hemp veio na mesma linha, o Rapa, Pitty, Charlie Brown Jr. veio nessa aí, né? O Chorão veio com essa ideia. Lá fora, Simple Plan, Blink 182, tinha também quem mais? No Brasil tinha Dead Fish. Então, todas essas bandas tiveram Detonautas, quem não lembra do Detonautas também, os cariocas, né? Vieram também com a ideia de um rockzinho. Aí surgiram outros também que foram e sumiram, como o LS Jack, daí veio também o Felipe Dilon e diversos outros, né? Que surgiram, alguns sumiram, outros continuam, permanecem, mas é exatamente sobre isso. Todos tinham uma identidade própria, por mais que eles se baseassem no rock ali dos anos 90, seguindo bandas como Raimundos, né? Todos tinham uma linha própria, né? Apesar de ser hardcore, eles tinham uma identidade da voz,
tinha uma identidade da bateria, uma identidade da guitarra, uma identidade do baixo. Então, cada banda trazia sua inspiração. E isso não é um problema, né? Porque é exatamente isso que se confunde muito hoje em dia. Por exemplo, meus conteúdos aqui, eles são muito baseados aqui, esse conteúdo que eu estou fazendo aqui aleatório, foi baseado num vídeo do Johnny Vicari. Um abraço, Johnny, tá? Você me inspira nessa questão de fazer conteúdo, porque você é um cara que fala abertamente sobre diversas coisas. E aí eu me inspirei no conteúdo dele para fazer esse aqui, né? Estou aqui lavando um prato, aleatoriamente. Não sei se esse vídeo vai dar boa, mas estou aqui fazendo. Tem diversos outros tipos de conteúdos também, de react. Quem é da época do YouTube também aí nos anos 2000 aí, né? Começo dos anos 2000. Começo dos anos 2000 não, né? 2004, 2005, por aí. Quem não se lembra que, por exemplo, tinham os odiosos, como Felipe Neto, Cauê Moura, daí veio Nando Moura, PC Siqueira, todo esse pessoal, né? Fora outros aí que eu não me lembro agora aqui no momento, mas que vieram na mesma linha de conteúdo sobre crítica, falar mal de cultura pop, tudo isso. E eles estão aí até hoje, permanecem firmes e fortes até hoje aí, né? Quer dizer, exceto o PC Siqueira, que morreu aí nessa situação. Mas todos seguiram a mesma linha de conteúdo, né? Hoje o Felipe Neto tá uma outra linha de conteúdo, porque ele vai seguindo a tendência. E aí, falando de música novamente, qual é a tendência hoje em dia de artistas que vão crescer? Aqueles que fizerem trap, os MCs. Hoje em dia o que está em alta são os MCs aí, e tá todo mundo seguindo a linha de produção de conteúdo MC. O problema que a gente percebe aí, por exemplo, dos MCs, é que tá todo mundo faz mesmo tipo. É a mesma forma de cantar, é o mesmo jeito, as mesmas letras, não tem uma variação, que eu acho que é aí que mora o problema. Então, se você vai criar um conteúdo aqui, por exemplo, no YouTube, você pode copiar da gringa, você pode copiar lá de fora, mas coloca a tua identidade, coloca a tua personalidade, coloca algo seu para poder dizer assim, poxa, eu peguei o conteúdo de lá, mas eu trouxe personalidade própria, identidade própria. Não só criei conteúdo por criar, né? Que é o que, infelizmente, se criou como cultura, né? Todo mundo querendo engajar, todo mundo querendo o hype do momento, todo mundo querendo fazer um conteúdo que cresça rápido, e nessa tá todo mundo copiando todo mundo. E, se você for reparar, não tem uma identidade. Então, não tem assim uma personalidade. Você não consegue distinguir um conteúdo de outro. Você não consegue distinguir a personalidade de outro. Não, tá todo mundo falando da mesma forma, falando do mesmo jeito, falando sobre os mesmos conteúdos, sem ao menos dar nenhuma opinião. E é aí que mora o perigo, né? Que você vai ser mais um que depois de um tempo vai se desmotivar. Quando você parar de fazer os conteúdos que engajam, não vai engajar, porque você é só mais um, não tem personalidade, e nessa o algoritmo te engole, né? O YouTube te engole, daí surgem novas pessoas fazendo conteúdos copiados, e aí segue a manada, como sempre. Então, eu vou sempre bater na tecla de que você precisa utilizar os seus traços. Quem cria música sabe muito bem disso, que você pode criar um riff, criar uma música baseado em um outro artista, mas utilizando ali o teu traço próprio. Quem acompanha a música, por exemplo, sabe que o Jorge Vecilo bebe muito da água do Djavan, mas repara como existe uma personalidade, né? Quando você ouve o Djavan é uma coisa, quando você ouve o Jorge Vecilo, ele é um pouco mais popular, ele é uma levada um pouco mais agitada, as notas são um pouco diferentes, as letras são um pouco diferentes, e ele tem a personalidade própria dele, né? Então repara que há uma diferença bem clara entre os dois, né? Apesar de terem músicas voltadas para o MPB ali, romântico, mas existe uma característica de cada um deles. A mesma coisa você tem que fazer com criação de conteúdo. Copia, pode copiar, quer copiar, copia, pega o conteúdo, se inspira, né? Na verdade, a palavra correta não é nem copiar. A palavra correta é inspiração. Você pode se inspirar. Então esse conteúdo, ele é inspirado em diversos outros conteúdos que eu assisto, como por exemplo, eu assisto o vídeo eu estou sempre vendo vídeos do Johnny Vicari, e aí eu faço um conteúdo inspirado
nessa ideia aqui, ó. Tô aqui lavando um prato, né? Eu vi que ele fez vários vídeos assim. Eu tô me inspirando aqui e aproveitei que eu tô... Neste caso, não é nenhum formato. Na verdade, eu estou com essa necessidade de lavar prato, mas eu preciso ganhar meu tempo. Então eu tô lavando o prato enquanto eu faço o vídeo, para depois eu já pular para outra coisa, porque eu tenho que trabalhar ainda, fazer outras coisas, né? Então, daí na verdade estou aproveitando para poder fazer isso. Mas eu vi o Johnny Vicari fazendo isso, então eu estou aproveitando e fazendo da mesma forma. Então, faça isso. Se inspire em outras pessoas, utilize o conteúdo de outras pessoas e dê a sua pitada de opinião, dê a sua pitada de detalhe de conteúdo, de formato, a seu detalhe de edição. A edição também é uma... Você pode se diferenciar pela edição, você pode se diferenciar pela forma que fala, pela forma que age, pela forma que cria seus títulos, as thumbs. Então, fica aí para você essa minha reflexão e essa minha opinião sobre como você pode ter o seu diferencial mesmo se inspirando, né, ou copiando de outras pessoas. Então, se você gostou do vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal aqui, compartilhe com outras pessoas para elas entenderem sobre isso aqui, sobre questão de conteúdo e qual a relação com a música também. E também aproveita e vai lá no @quantorelógio, que é um Instagram onde eu vendo relógios, tá? Então já lá dá uma conferida lá e já adquira o seu, tá bom? Até a próxima, fui!